Olá, tudo bem? Você conhece a cidade de Cananéia, que fica no litoral ao sul do estado de São Paulo? Ela é considerada o primeiro povoado do Brasil e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, eu sou o João Correia, bem-vindo ao meu canal. Esse canal aqui é voltado para a história do Brasil, história geral, e será um prazer você estar aqui. Convido você a se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para você estar sempre recebendo notificações dos vídeos que eu estou postando aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história da cidade de Cananéia. A cidade de Cananéia guarda resquícios da história do Brasil colonial em suas ruas e conjunto de casarios históricos tombados que preserva a memória do primeiro povoado do Brasil. Em 24 de janeiro de 1502, chega a Cananéia a expedição exploratória com Gaspar de Lemos e Américo Vespúcio no comando da tripulação, visando reivindicar e demarcar as novas terras que foram encontradas nessa região. Essa expedição trazia uma figura obscura na história brasileira, o degredado português Cosme Fernandes, conhecido como Bacharel de Cananéia, o qual tornou-se uma figura poderosa na região, vindo a possuir muitos escravos e não prestando obediência à coroa portuguesa. Anos depois, em 1531, Portugal enviou mais uma expedição à região, que foi ao comando do Martim Afonso de Souza, que chegou na localidade e formou uma comunidade. Este ano é considerado a data da fundação oficial da vila. Porém, devido faltas de documentos oficiais, os cidadãos da região não conseguem comprovar que esse tal fato histórico aconteceu. Ficou estabelecida essa controvérsia de Cananéia ser a primeira vila do Brasil, ao invés de São Vicente. O que foi comprovado é que foi o primeiro povoado do Brasil, mas a primeira vila do Brasil foi a cidade de São Vicente, que foi fundada por Martim Afonso de Souza em 22 de janeiro de 1532, conforme diversas documentações. No final do século XVI, com ameaças constantes de invasão, construíram uma igreja na praça Martim Afonso de Souza, que é a igreja São João Batista, que naquela época contava com muros largos e fortes portões, e esta igreja não possuía janela. Propositalmente para servir como forte, a igreja era um forte. Aquelas proximidades eram usadas por navegadores espanhóis e portugueses, era uma região de grande fluxo de pessoas, e essa localidade ela era um ponto para reabastecimento de águas e alimentos, além de reparos em suas embarcações e equipamentos. No século XVII, por volta dos anos de 1770, Cananéia já contava com pouco mais de 15 estaleiros e mais de 200 embarcações produzidas no local. Entre o final do século XVIII e começo do século XIX, tal atividade entrou em ligeira decadência, em função do avanço de extração de madeira destinada à exportação. E desta forma, essa pequena indústria naval que se estabeleceu no local passou a servir somente à pesca, cuja atividade ganhou muita força na região. Com o desenvolvimento financeiro da região, a vila, o povoado de Cananéia foi elevado à condição de cidade no ano de 1892, tendo como comarca criada em 20 de setembro do mesmo ano. No século XX, na história mais recente, Cananéia se destacou no desenvolvimento econômico da região. A pesca teve uma grande força, principalmente nas décadas de 1910 e 1920. E a cidade hoje vive muito a partir do turismo, turismo histórico, turismo ambiental e ecológico, que é um local muito bonito e vale muito a pena conhecer. A história de Cananéia é muito extensa. Se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre a história de Cananéia e a guerra de Iguape que envolveu essa região, um pouquinho mais sobre o Bacharel de Cananéia, você deixa aqui nos comentários que eu falo um pouquinho mais sobre a história da cidade de Cananéia e o primeiro povoado do Brasil. Mas eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui da riqueza histórica e cultural que existe no município de Cananéia. A cidade de Cananéia há diversos atrativos além da região da praia. Na localidade, você tem o Quilombo do Mandira, que está localizado numa reserva extrativista, no local vive ainda umas famílias remanescentes de um antigo quilombo que existiam naquela região e que sobrevivem hoje do manejo de ostras cultivadas sob a técnica artesanal em viveiros no manguezal. Na cidade de Cananéia, você também pode visitar o Museu Municipal Victor Sadowski. O museu, ele passou por algumas reformas, mas está aberto à visitação. Possui diversas obras
obras, né? Diversas exposições que você pode conhecer um pouquinho sobre a história da pesca ali na região de Cananéia. Possui um acervo com curiosidades e características que retratam a história e a cultura da sociedade local de Cananéia. Nela você encontra um tacho de bronze que foi trazido pelos navegadores portugueses. O tacho foi colocado na ilha de Bom Abrigo no ano de 1767 e nele era derretido óleo de baleia para se fazer a mistura com cal de ostras e a areia da praia, que era muito utilizado na construção das paredes, né? As paredes antigamente elas eram utilizados óleo de baleia para a construção. Outro atrativo nesse museu é o tubarão, o segundo maior do mundo em exposição, que foi pescado na localidade no ano de 1992, que tem 5,5 metros de comprimento e pesa 3.500 quilos. Outro local muito importante para vocês visitarem em Cananéia é a Igreja de São João Batista. A Igreja de São João Batista ela fica situada na Praça Central. Ela foi construída em 1577, bem no início da fundação da cidade, para servir para fortaleza contra invasores. A parede é espessa e constituída de calcário retirado de conchas e de óleo extraído da gordura das baleias. Na igreja você vai observar pequenas frestas na parede lateral da igreja e de frente ao estuário as seteiras. O que acontecia? As pessoas escondiam-se dentro da igreja e lá dentro eles conseguiam combater os invasores com flechas, com armamentos, que era uma forma de combater os intrusos na cidade. A história local relata muitos conflitos com piratas holandeses e ingleses que estavam em busca de riquezas, né, naquela região. As seteiras ainda hoje se destacam na atual matriz e nos falam desses conflitos armados contra a igreja quando abrigava, né, essas populações que iam se esconder de possíveis invasores. E vale muito a pena você conhecer a igreja e você vai se encantar com a beleza que é o local e a riqueza histórica que tem aquela localidade. Ao lado da igreja São João Batista, você vai encontrar o obelisco e os canhões. O obelisco foi construído em comemoração ao 4º centenário de Cananéia, onde na ocasião também se fixou ao seu lado os canhões ingleses retirados da fortificação da trincheira. Outra visão muito bonita que você tem em Cananéia é o Morro de São João e a Trilha do Mirante, que fica localizado nas ilhas próximas. É uma paisagem marcante, uma paisagem ambiental muito bonita da cidade de Cananéia. O morro existe entre uma trilha que permite o percurso dentro da Mata Atlântica até chegar a um mirante, onde você pode observar a cidade, as praias e as ilhas. O que se destaca em Cananéia é o seu conjunto de casarios históricos. O que vale destacar é que Cananéia ela se diferencia de outras cidades, tipo as cidades mineiras de Ouro Preto, Tiradentes. Inclusive, aqui no canal tem vídeos dos locais que eu visitei em Tiradentes e Ouro Preto. Vale a pena conferir, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. O casario de Cananéia acompanha a pobreza da velha matriz, da velha igreja matriz. São edificações baixas, no rés do solo, alinham-se umas encostadas a outras, são raríssimos os sobrados, todas as casas com beirais de porta ao lado ou ao centro, 2 ou 3 ou 4 janelas no máximo, batentes e ombreiras vários, ainda de pedra, com fechos em curvas ligeiras batidas. Então é um tipo de arquitetura pobre para a época, né? As primeiras construções de Cananéias estão localizadas na rua Tristão Lobo. Constitui um conjunto significativo arquitetônico de casarios construídos no final do século XVIII e início do século XIX. As paredes das residências eram construídas com pedras e argamassa composta de areia, cal de ostras retirada do sambaquis e óleo extraído de baleia. Vale muito a pena conhecer o centro histórico de Cananéia. Esse foi o vídeo de hoje. Conhecemos um pouquinho sobre a cidade de Cananéia. Se você quer um vídeo mais aprofundado, deixe seus comentários aqui. Ou se você conhece Cananéia, visitou Cananéia. Um abraço e até a próxima.